Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Meus amigos, o Destino Saudade hoje muda de estádio. Viemos jogar aqui ao Maracanã, ao Wembley, e em vez de termos um gênio, hoje temos dois génios. Além do grande Rui Miguel Tovar, que não falha uma, hoje temos um menino que se chama Paulo Jorge dos Santos Futre. Paulo, muito obrigado por esta presença. É de facto um enorme prazer poder estar à tua mesa, se me permites. É uma honra estar aqui contigo, Pedro, especialmente com o meu querido Ruizinho, que temos uma amizade incrível e é incrível, Rui. Ultimamente então temos estado semana a semana praticamente juntos, que é sempre uma maravilha, não é? Estamos os dois juntos. Sim, muito bom. É sempre coisas novas e é uma enciclopédia e é sempre uma honra estar junto a ele, não é? Porque também tinha uma grande amizade com Deus da comunicação ou do jornalismo, como Senhor Rui Tovar. O senhor Rui Tovar está lá em cima a ver. Eu acho que ontem ele estava lá em cima muito orgulhoso, porque normalmente eu estou sempre em privado com o Rui, a fazer entrevistas em privado e às vezes a almoçar em privado. E desta vez foi publicamente, que ele estava lá em cima, Ruizinho. Com certeza. E orgulhoso, né? De ti, mas também de mim, que ele gostava, que ele adorava-me. É verdade, muito mesmo. Adorava-me e dos dois, né? Estávamos um ao lado do outro. E o último trabalho que ele teve foi precisamente contigo no Mundial do Brasil em 2014. Sendo para a CMTV. Foi. Ali, mano a mano. Mestre. Pois foi. Chamava-lhe mestre. Mestre. Muito bom, sim. Grande, enorme Rui Tovar, enorme. Olha, o Pedro hoje para este episódio trouxe bem a propósito aqui uma coleção estimada por ele, que nem sequer os filhos lhe tocam. Não. É a coleção do Mundial do México. Entrega tu, Pedro, é a tua. Entrega aí a quem? Ó Paulo, conheces Deixa-me ver. o menino ali da direita? Isto foi... Isto é... Apesar de ser a página mais negra do futebol português, no fundo, isto é ouro. É ouro porquê? Porque a partir de 86 é quando surge a grande união da seleção. Eu quando termino o Mundial de 86 e volto um ano e tal depois, porque tivemos todos solidários com os 7 ou 8 que foram radiados, Sim. já vejo uma grande união. E esta união dura até hoje, não é? Yeah. Mas que não tem nada a ver com aqueles tempos antes de 86. Hoje 84 Que era o mau ambiente de terror, não é? Porto, Lisboa. Sim, dentro daquela seleção, dentro do Futebol do Porto, jogadores do Futebol do Porto, jogadores do Benfica, aquilo estava tudo dividido, tudo partido e graças a esta página negra, eu acho que também há maus que vêm por bem, né? E começa a haver uma grande união e a partir de certo momento nunca mais falhámos uma grande prova até hoje, não é? Paulo, já passo aqui a bola ao Rui para falar sobre o Mundial em concreto, mas como é que tu, enquanto montigense e jogador do Porto, gerias essas ligações? Um pesadelo para mim, porque eu dava-me bem, o Carlos Manuel é da Moita, o Diamantino é de Sarilhos, isto é, e eram os dois alvos. O Manuel Bento também, o meu querido Manuel Bento, pronto, eram os três grandes líderes do Benfica e também com muita força dentro da seleção e quando eu falava com eles não era fácil para mim, não era fácil. Eu conto sempre esta história, porque é extremo, não é? A história é extrema. Ganhamos aqui, estamos aqui no Porto, na Estrada das Antas, no mítico Estrada das Antas, à Checoslováquia. Acho que foi 1-0 ou 2-1. Mas acho que é 2-1 e ganha, mete o Carlos Manuel, éramos 8 titulares do Porto. Quem mete era o Manuel Bento, o guarda-redes, Diamantino e Carlos Manuel. Quem mete os golos da seleção são os dois do Benfica. Ali aquilo depois ganhámos o jogo dentro do balneário, contentes, mas por dentro já os jogadores do Porto estavam, até já eu já estava já tinha entrado dentro daquela mística
pode ser daquela mística. Até eu estava com azia, né? Contente, parabéns, ganhámos, mas por dentro sentia aquela azia. E no dia a seguir, no treino do Porto já, né? Então, como é que é possível estarmos 8 dentro do campo? 8. Com o Manuel Bento não fazia golos, não é? E os dois? 8. E os dois, serem os dois a fazerem golos, não é? Como é que pode ser possível? E darem fazerem o gol da vitória, não é? No nosso estádio. Então era no fundo, estávamos contentes, mas também com uma azia descomunal por ser os jogadores do Benfica a fazerem os golos. Assim era o ambiente naqueles inícios dos anos 80. Yeah. Nesse Mundial do México, a tua ideia quando partiste para o México era jogar a titular? Na tua cabeça? Sem dúvida, tinha sido o melhor jogador de Portugal, do Campeonato Português. Na altura, eu acho que todos estavam em Portugal a jogar. Sim, Não havia ninguém a jogar no estrangeiro, penso eu. Não havia, não. E se fui o melhor, tenho que jogar, né? Claro. Tenho que ser eu e mais 10, isto é lógico, é lógico. E como é que recebeste a notícia? Tu recebeste a notícia no dia, na véspera, de que eras suplente com a Inglaterra? Não, foi mesmo foi no balneário? na palestra. Ah. Foi mesmo na palestra, foi duro. Foi? Não só para mim, também como para os jogadores do Futebol do Porto. Não é? Então ali, como o gigante Torres, que era muito boa gente, não é? Muito boa gente, não é? Houve ali algumas pressões, não é? Que depois foi saindo, viemos sabendo a verdade, mas foi pressionado e depois já sabemos quem é que jogou, quem não jogou, mas ainda, olha, ganhámos, né? Foi importante depois foi ganhar. Exato. Porque nós depois ali já estávamos a jogar já contra a Federação, contra outra coisa. Mas claro, foi... Eu acho que não digo injustiça, né? Mas... Porque também estamos a falar de outros grandes jogadores. O Diamantino era um craque também. Sim. Era um jogador que jogou nisso, quem jogou no meu lugar, mas tinha que ser um craque. Mas foi, talvez, inesperado. Não é uma injustiça, inesperado, porque eu tinha sido o melhor jogador do Campeonato Nacional e é claro que eu e todos os portugueses estavam à espera de ser eu e mais 10, né, naquele primeiro jogo, e descontrolou-me completamente, isto é. Mas mesmo assim, quando tu entraste, rebentaste um pouco mais com a Inglaterra. Tive Tens ali 2 lances que são... Mas tenho um lance que eu ainda hoje penso como é que é possível, né? Porque era um momento, porque isolo-me com o Shilton, estamos a falar do Shilton, que eu tinha estado numa seleção do mundo com ele em 84, em Nova Iorque. E eu ameaço que vou meter-lhe a bola no lado direito dele, né? Eu venho mais descaído pelo lado direito nosso. Exatamente, sim. Né? Venho mais descaído e então tento, ameaço que vou encostar primeira e pus para dentro, né? Ou melhor, sim, para fora. Pus para fora, para o lado esquerdo dele, né? E ele lá agarrou-me, isto é assim que passarinho, né? Eu vejo aquilo, como é que é possível? Ele nem se mexeu. Eu ameacei, mas ele ficou quietinho, né? E quando eu puxo a bola para o lado, a crafintal, né? Sim. Ele só mete as mãozinhas e agarra a mão. Agarra a bola, nem tive hipótese de fazer uma penalti, né? Nada. Isto é aquela experiência dele, estamos a falar dos melhores guarda-redes da história. E tu estiveste com ele depois disso? No West Ham. Foi no West Ham? Apanhaste-o lá? Apanhei como companheiro ainda, já devia ter ele 40 e tal anos. Bom, depois, exato. Grande Peter Shilton. E ele lá, menino. E eu também, mas se fosse agora, eras comido, não é? E depois dá um penalti claro sobre mim. É verdade. E aí é do lado esquerdo. No lado esquerdo. Penalti claríssimo, isto é, com o VAR hoje era... Sim. O árbitro não ia ao VAR. Pois. Era aqueles penaltis que dizia, pá, não... Não há dúvidas. Não há dúvidas. Ó Paulo, e o segundo jogo contra a Polónia? Volto a estar no banco e eu depois entro também logo à segunda parte, enquanto se lesiona o Manuel Bento. O Bento já tinha, pois, exatamente. O Bento jogou com a Inglaterra, depois não jogou com a Polónia, jogou o Damas, não é? Sim, mas ele joga
ele lesionou-se nos treinos, não é? O Manelo. No treino. Já joga o Sr. Vítor. Exatamente. Chamava Sr. Vítor senhor. ao Damas. Mas eu acho que foi um golpe tão grande. Vocês sentiram? Não, que especialmente eu, senti ao não ser titular. Também baixei um pouco os braços ali, né? Talvez mandei, olha, isto não é. Isto nem parecia um mundial já na altura, já tínhamos jogado. Em vez de jogarmos contra o Chile, jogámos contra os cozinheiros, não é? Ele nem parecia um mundial, né? O campo de treino estava Inclinado, não é? Estava inclinado, Uma tinha a bola rampa. cá em cima, a bola sozinha, era tudo uma. Eu acho que pagámos todos, aquele caos pela inexperiência da federação e também nossa, que foi a primeira vez que. Também era das primeiras vezes que aparecia publicidade. A federação não queria dividir a tarta, não o bolo, e foi um erro de todos, cometemos uns erros únicos. Eu acho que hoje era impossível cometermos, seja a federação ou os jogadores, cometermos algo assim, aquele caos que aconteceu, aquela vergonha, aquele escândalo. Pode-se chamar escândalo. E eu estava ali metido naquela confusão com 20 anos, mas também era dos mais radicais. Não era nenhum líder ainda, mas estava na parte mais radical. Não treinamos. Treinamos todos nus. Treinamos todos nus. Porque não treinávamos com a roupa da seleção. Oficial, sim. Porque tinham tudo o que tinha publicidade. Vocês... Nós não utilizávamos. Né? Vê lá, imagina o caos que era aquilo. Então uns treinávamos de cuecas, outros não sei o quê, outros com os calções que tínhamos lá, outros sem camisola, né? Sem camisa. Normalmente, como fazia calor, treinávamos troco nu, né? Mas Sim. sempre uns com cuecas. Né? Então imagina um Mundial, Campeonato do Mundo. mas íamos sempre para o estádio, os jogos fizemos com fato. Ok. Porque o fato é que não tinha publicidade, Tinha logo só tinha o escudo o escudo da Federação. da Federação, né? Ok. Da seleção. neste Claro, caso. sim. E depois é o último jogo, este, né? este está aqui, né? Esse está aí, exatamente. Este Nem está mais, aqui, né? nem mais. Aliás, isso é que já agora apresentamos, não é? Isso é a camisola do teu primeiro jogo, Sim. Portugal-Finlândia. Era jogador no Sporting, que foi no estádio José Alvalade, em 83. Saíste do banco, Portugal ganhou 5-0, qualificação para o Europeu. Havia algum sonho em estar no Europeu, quando apanhaste o comboio a meio, ou o que é que era a tua ideia? Claro que sonhava estar no Europeu. O que é que acontece é que eu. Esta é a minha estreia com 17 anos. Exatamente. Acho que continuo a ser o jogador mais jovem de Mais sempre jovem, sim. a estrear-se com a camisola absoluta, né? E depois eu faço esta época com o Sporting, já que a primeira equipa, faço muitos jogos com a primeira equipa, alguns da titular, Sim, e verdade. depois vou em março, abril, para o Campeonato da Europa de Júniores. E também faço um grande campeonato, mas tenho um entorse enorme, um entorse, tive que andar com gesso e tudo. Depois voltei mal, né? E eu acho que não estava entre os convocados para o Europeu de 84, que eu sou, com esta camisola é 83, setembro de 83, É, sempre, exatamente. e eu vou, e o Europeu é em junho Exatamente, sim. de 84, então já não chego a tempo, né? Pois. Mas hoje talvez tenha ficado, hoje, porque então aquilo, só 86 estava partido, em 84, Ainda minha mais. mãe, né? Mas fizemos um Europeu incrível. Pois, sim, claro. Eu achei estranha como é que é possível, Rui e Pedro, depois do Europeu que fazem, né? Foi uma injustiça não irmos à final, com aquele jogo com a França, 3-2. 3-2 no prolongamento, uma injustiça tremenda, poder fazer o 3-1 com o Nené. Com o Nené, foi, verdade. E como é que é possível não ter acabado o mau ambiente? É isso, muito bem. Né? É isso. É que chegam quase à final, como é que o mau ambiente continua até 86, né? Sim. Porque tinham feito mais que suficiente, né? Porque só uma equipa com união pode chegar onde aquela seleção de 84 chegou, e na cima havia 4 treinadores. Verdade, sim. 4 treinadores. É verdade. Vamos, imagina como é que aquilo não era. Pô. E
e chega e não terminar o ambiente e continuar tudo até 86, né? Todo aquele caos É incrível. dos jogadores do Futebol do Porto atrás do autocarro, os jogadores do Benfica à frente, na mesa, isto é, quando era uma mesa comprida, uns num lado, outros nos outros, quando era mesas de 4 ou 5, era 4 do Benfica numa mesa, os do Porto outra, isto é, um caos. Normalmente quando era a mesa comprida, no meio estavam os jogadores do Boa Vista, De Belenenses? Belenenses, o Sporting, Claro. acho que o Sporting só havia, no Mundial só havia um, ao início que era o Morato, Morato. Morato, sim. penso eu. Então, estava ali os jogadores no meio ali a dividir e no autocarro passava a mesma coisa. Paulo, antes de avançarmos, também é justo dizer que esta camisola pertencia ou pertence ao Sr. Aurélio Pereira. Ao único, A homenagem. ao gênio. Vou estar com ele brevemente. E foi o gênio que me descobriu e eu acho que o maior olheiro, ou scout, como tu queiras chamar, do mundo, de todos os tempos, a nível de extremos, né? Porque é ele que descobre a mim, o Figo, o Cristiano e todos os outros, né, que vieram atrás. Né? Que trio, não é, Paulo? Sim. É ele que descobre, isto é, o Sporting é a única equipa do mundo que tem 2 bolas de ouro e uma de prata de extremos, puro e duros, né? Sim. Então, e graças ao Aurélio Pereira, porque era ele que estava assim, né? Ele, ok, na Madeira alguém descobriu, está um miúdo aqui, mas ele vai lá ver e Muito bem. ele lá que estava assim sempre, né? Então ele era... Incrível, incrível. Era Deve ser uma figura impressionante também. Impressionante, né? E depois, no que me toca a mim, foi mais que o meu pai, né? Foi meu tutor, eu era muito rebelde, né? E era tanto rebelde que ele chegou um tempo, em vez de ir para o centro de estágio, eu tinha nos dias dos jogos, de jogo ao domingo às 9 da manhã ou às 10 da manhã, de iniciados ou juvenis, eu tinha que ficar no centro de estágio, né? Mas fiz tanta coisa má, era tanto rebelde, não deixava ninguém dormir, que ele um dia chegou ao pé de mim, eu lá ficas na minha casa a partir de agora, né? Então começava a fazer estágio em casa dele e com as meninas, com as suas 2 meninas, que eram como minhas manas, né? É verdade, sim, sim. Incrível. A Mafalda e a Ruth, Sim, exatamente. e a sua esposa, né? Era mais um, então, em vez de ir para... Chegava ali, que ele vivia ao pé do estádio de Alvalade, em vez de ir para o centro de estágio, que estava dentro do estádio, ia para a casa dele, né? E já jantava com ele e depois, para a caminha agora, aqui vai portar bem. Xixi Aqui vai portar bem, né? E de manhã acordava e ia com ele para o estádio ou para o jogo, se fosse em Alvalade era ali, se fosse do outro lado, ia com ele. Mas ele já não era, foi o meu treinador um ano só, acho eu. Uhum. Depois já era Pois, o diretor, né? exatamente, era a equipa dele, a equipa gerida por ele, não é? Já a equipa gerida por ele, muito bem. Acompanhaste quem? O Osvaldo Silva, o quem? O Osvaldo, César Nascimento, César Nascimento, sim. o Marinho, Marinho. Marinho Júnior. Era. Marinho apanhei vários anos, porque eu joguei no Júnior já, no primeiro ano de juvenil, Pois. já jogava no Júnior. Claro, sim. Então estive ali, mas também muitas vezes jogava com a minha equipa, dependia Pois, sim. dos jogos. Mas normalmente já apanhei o Mr. Marinho nos últimos 3 anos, para aí. Aliás, tu fazias tantos jogos que naquela época, 83, 84, entre seleção e Sporting, fizeste 48 jogos, que não é muito comum para um Sim. miúdo com 17 anos. Porque eu recordo-me que um dia jogo com o Guimarães, um sábado, para a primeira equipa, e jogo no domingo com os Júniores. Pois. E recordo-me também que joguei a final de iniciados em Leiria, com o Futebol do Porto, perdemos penaltis, a um sábado, e no domingo jogo no Restelo contra o Belenenses juvenil. A sério? Pois, Então estava, claro. no Incrível. fim de semana, podia jogar 2 jogos, não é? Incrível, Pois, incrível, sim. incrível. Podia jogar 2 jogos, então, mas também vais crescendo, não é? Claro, então, óbvio. Vais crescendo futebolisticamente e estavas em 2 equipas sempre, não é? Então
Durante uma semana podia treinar metade da semana com uma equipa e com outra e vais ganhando caldo, vais ganhando experiência, vais ganhando confiança e vais sendo líder, não é? Isto é, vais aprendendo sobre o andamento, não é? Claro, E vais aprendendo a ser líder também, seja nos iniciados, se estava nos juvenis já era o líder dos iniciados, se estava nos júniores já era o líder dos juvenis, não é? Sim. Eu com 15 anos era o subcapitão, ficando no banco da seleção sub-18. Ok, sim. Porque aí era, quem conta ali não é a idade, conta as internalizações. Sim, não é? sim, é verdade. Exatamente. E era o subcapitão Incrível. da seleção sub-18. Incrível. Pelas muitas vezes tinha ido à seleção já. E depois chega aquele jogo contra Marrocos, que eu lembro muito bem desse jogo. É que nós podíamos de facto ir em frente e éramos mais fortes do que eles. E o Paulo é titular nesse jogo. Sim, O que é que correu mal nessa tarde? tudo. É muito. Ali, sinceramente, nem me recordo do jogo. Foi tão mau. O que eu me recordo é o após-jogo, não é? As confusões no México. Recordo-me quando chegamos a Saltilho. O jogo foi em Guadalajara. Quando chegamos a Saltilho, o presidente da federação tinha sempre um carro para ele. Dava-lhe a FIFA um carro. Mercedes. Mas quando somos eliminados, chegamos a Guadalajara e, chegamos a Saltilho, de Guadalajara para Saltilho, onde estava o nosso quartel-general, e não está lá nenhum carro. Então não está lá nenhum carro, ele tem que entrar dentro do nosso autocarro. Porque ele nunca foi às reuniões, ele mandava sempre o Amando de Carvalho, Sim. o César Grácio. Grácio às reuniões, mas na máxima confusão. Ele não dava a cara nunca, não mandava aos outros. E então é aí a primeira vez que ele tem que entrar dentro do autocarro, tem que nos ver as caras e nós estamos com total raiva do mundo, não é? E eu acho que é aí onde são os 7 radiados, não é? Aquela viagem do aeroporto até Saltilho foi terrorífica, foi para esquecer. Lembro muito bem desta viagem, lembro muito bem quando cheguei a Portugal, a vergonha do meu pai quando olhou para mim, porque aquilo foi uma autêntica vergonha, não? Um escândalo, não representámos bem Portugal, e acho que a culpa, depois com os anos, se calhar, talvez ali ainda, a culpa foi da federação. Sim, mas com os anos a culpa foi. Não podemos meter todos nós no mesmo saco, né? Foi um escândalo total e foi um erro de todos nós. Paulo, apesar de tudo, uma carreira grandiosa, a verdade é que este é o único Mundial que jogas na tua vida. Porque depois, quando Portugal volta, já não jogavas. Sim, porque aquela geração praticamente acaba. 90 falhamos, não é? Qualificação. Sim, 88. 88 europeu também não fomos. Também não vamos. Eu tive um ano e tal sem jogar porque Exatamente, estava solidário. Tivemos todos solidários com os jogadores que foram irradiados, mas a maioria já não volta. Esta é aquela geração que foi maravilhosa, termina e depois há ali um vazio até à geração de ouro, né? Onde estou eu, ok, bons jogadores, mas faltávamos algo mais, né? Para conseguirmos chegarmos a uma fase de qualificação final de um campeonato da Europa ou do mundo, né? Faltava ali mais talento, penso eu, né? Só estava eu até que aparece depois uns anos depois. Exatamente. A geração de ouro, né? Eu ainda joguei com o Figo. Aproveitado pelo professor Carlos Queiroz, que há pouco ainda falamos sobre ele. Sim, o grande Carlos Queiroz. Um dia há uma concentração que há vários jogadores lesionados, somente um lateral direito e médios, não recordo agora quem era, mas talvez seja o João Pinto, lateral direito, e no meio também alguém importante. E era um jogo de vida ou de morte, com gente na Suíça. E
E ele vem ter comigo, né, já em estágio, né, eu falo, e não pede-me um conselho, pede-me uma opinião, né? Uma opinião. Qual é aí? O mister traga o professor traga o Rui Costa. Mas ele não está a jogar ainda. Sim, mas é um craque. Vai começar a jogar em Incrível. pouco tempo, porque é um fenómeno, né? E o lateral direito disse, traga o Belo Xavier. Miúdo, vai dar tudo, vai morrer dentro do campo, né? E estava na segunda divisão. Estrela ainda. Estrela da Amadora. E ele teve esta coragem, ouviu-me e traz os dois, né? E são os dois titulares. Incrível. Empatámos 1-1. Dois campeões do mundo. Depois começam a carreira deles, começa em grande, né? E começa também aí a operação, a geração de ouro, né? Começa a partir daí, né? Porque eu recordo-me já contra a Itália, já jogo João Pinto, Figos, já Sim. eles com 19 anos ou 20 já estão prontos para a guerra, né? E começam a jogar Vítor Bahia, Fernando Couto. Essa malta toda da grande Pensa aí, né? Eu já com os meus 26, 27, e é depois quando acontece a lesão. Em Reggio Emília, né? Que Reggiano. Ô Paulo, em 96, qual é que era a sua situação? Acaba por não ir ao europeu, mas ainda jogava. Em 96, estás a falar do Euro. Do europeu de 96. Sim, mas já estava na... Eu estava no West Ham. Do West Ham, mas já com problemas físicos. Já não estava bem. Eu quando estou no Milão, consigo recuperar. Sou campeão ainda, jogando só um jogo. Mas o Berlusconi estava muito bem e pensava que eu ia me recuperar a 100%, e ainda me faz uma proposta para eu lá ficar. Sim. Mas depois apareceu o West Ham, apareceu outras coisas e optei em Inglaterra naquele momento. Porquê? Porque já não estava preparado para aquele Milão. Já estava com 3 operações ao joelho e já não podia lutar tu a tu com o Baggio, com o Savic, Jorge Voyat, Boban. E o teu tipo de futebol era um futebol de risco, não é? De ir para cima. Sim, mas já não estava. Tinha a perna, a minha perna direita, ou o músculo, esteve sempre atrofiado, né? Nunca consegui recuperar o total do músculo que tinha a perna esquerda. Sim. Era incrível a atrofia que tinha, por muito que trabalhasse. No dia seguinte era incrível a atrofia que tinha e jogava praticamente com uma perna, né? Podia, ainda cima, com uma perna lá na Ásia, que eu fui fazer uma experiência com o Milão à Ásia. Fui quase, em todos os jogos, o melhor jogador em campo. Sim. Mas praticamente coxo, com uma perna, e tomava uma hora antes, hora e meia antes de cada jogo lá na Ásia, um comprimido de Voltaren, um antibiótico, para não ter dor durante o jogo. E fui várias vezes o melhor jogador em campo. Ninguém sabe disto, se calhar, não é? São coisas que... Sim, de vez em quando falei, quando me perguntam, algumas vezes falei neste tema. Mas preferi ir também para a Inglaterra, para conhecer outro futebol, e também porque sabia que o final estava muito perto. O final da minha carreira, claro. Paulo, ainda nessa caderneta está outro senhor que se chama Diego Armando Maradona. Sim. Eu falo dele porque ainda há pouco tempo assumiste, que era um dos teus... Deus. 2 deuses, não é? Não, o único. Eu tinha 2... O meu primeiro grande ídolo foi o Chalana. Fernando Chalana, o grande Até aos Chalana. 16 anos. Dos 16 anos, depois do Mundial de 82, comecei a ter 2 ídolos, o Chalana e Bruno Conti. Mas também um Bruno deus. Conti. E um deus, Diego Armando Maradona. Depois do Mundial, a primeira vez que fui, e cuidado, que ele não fez o grande Mundial, a Argentina não fez o grande Mundial, mas vi que aquilo estava acima da média. Quando é que o conheceste, Paulo? Tens noção do primeiro dia que o viste? Conheço em 87. Na altura havia as seleções do mundo, que as convocações faziam a FIFA e tudo. Sim. Era
era um orgulho ir a uma seleção do mundo, não é? E recordo que é quando chego a Madrid, ao Atlético, e havia um jogo em agosto, 8 de agosto de 88, que era Inglaterra, resto do mundo, em Wembley, e recordo quando o delegado do Atlético trouxe uma carta e vi que era da FIFA, e abri que estava convocado, foi um dos dias mais incríveis também da minha vida, né? Marcantes, Claro que sim. porque ia estar em um Wembley, não sabia se ia jogar, mas ia conhecer o Diego Armando Maradona. Era um tipo acessível ou intimidava um bocadinho? É um tipo maravilhoso, fantástico, mas claro, quando o cumprimentei a primeira vez, para já ele vinha com mais segurança que a Margaret Thatcher, que é primeiro-ministro de Inglaterra, porque ainda estava a guerra das Maldivas e ele tinha feito o gol com a mão e o melhor gol da história do futebol, na minha opinião, um ano antes, no Mundial de 86. E então chegou ao hotel que era uma loucura, o nível a parte da imprensa, a segurança que ele traz atrás é mesmo primeiro-ministro, não é? de um país. E tremi ao cumprimentá-lo e é encantado. Tremi e o mais incrível foi no dia seguinte, quando o treinador deu, que acho que era o Venables, que deu 11 e número 9 Platini, número 10 Maradona e número 11 Futuro, não é? E lá, Feiras, só feiras. São palavras maiores. Eu tinha 21 anos, palavras maiores. Foi uma loucura. E o jogo. E aquele jogo davam poucos jogos para Portugal na altura. E daquele jogo deu em direto para Portugal. Estavam os meus amigos a verem ao lado de Maradona, né? E há 5 anos atrás estávamos a ver um Mundial 82 juntos. E a chamarmos Deus ao Maradona, não é? Paulo, mas a humildade fica-te bem, obviamente, mas nessa altura, e eu lembro-me perfeitamente, tu eras top mundial. E o teu lugar era lá, à mesa deles. Sim, já estava lá, já estava lá à altura daqueles grandes craques. E temos boas jogadas. Naquele jogo fizemos boas jogadas, eu, o Diego e o Platini, também estamos a falar de um... Jogava muito. Estava o Lineker, para ver a força da FIFA, entrar naqueles jogos, que aquilo era contra a Inglaterra, mas o Lineker foi convocado para a seleção do mundo. Exatamente. E a seleção do mundo Inglaterra. Estava à frente da seleção Inglaterra. É incrível. Era outros tempos. Foi a única vez que jogaste com o Maradona? Ou não, depois... joguei mais 2 vezes. Uma delas também a seleção do mundo contra a França. Neste caso, no último jogo de Platini. Jogo de Platini, com Michel Platini, em Nice, acho eu. Foi no sul de França. Ou em Nancy, não me recordo agora onde é que foi, mas também aí fui. Fui o número 11 ao Wembley, aí fui o número 6. Muito bem. Aí fui o número 6, mas também titular. Também titular, claro. Há pouco falava com o Rui que nós crescemos da tua geração, um bocadinho mais novos, e tínhamos de facto estes ídolos. Pegávamos na caderneta e havia 3, 4 nomes que nós dizíamos sempre intocáveis, deuses. Hoje em dia já é mais difícil, não é? Acho que as crianças hoje em dia, ok, há o Cristiano e o Messi, mas depois já não há o endeusamento que havia de antes. Não sei se concordas. Sim, pode ser. Porque nos últimos 15 ou 16 anos, pá, quem manda... É isso. São só estes dois, há uma grande diferença. Cristiano, Messi... Sim, e todos os outros, uma grande diferença. Então, os miúdos, ou a juventude, os seus deuses são aqueles dois, não é? Exatamente. Depois podem gostar de um ou do outro, mas aqueles estão muito. E depois, isto é, marcaram quase duas gerações, não é? Quase 20 anos. Quase 20 anos, 2 gerações. É incrível o que estes 2 extraterrestres fizeram, não é? Eu acho também, isto foi o Diego, antes de falecer, meteu uma fotografia no Instagram,
Olha a concorrência que eu tinha. E meteu ali, não sei, alguns 30 ou 40 jogadores. E, É incrível. Essa era- imagem é é impressionante. impressionante, não é? Já Isto estou a é, lembrar. e comparado, então aquilo será com os dois, ou que é, os autênticos craques também. É um pouco isso que nós falamos há um bocadinho, mas, precisamente. mas talvez não tantos, com tanto talento como aqueles anos 80 e no início de 90, não é? Paulo, duas perguntas mais e estamos. Está a ser excelente, espero que estejas a gostar acima de tudo. Aqui no Porto és um deus, estás no museu para sempre. Atlético de Madrid és um deus, Sporting és um deus. No teu coração, como é que consegues gerir tudo isto? Há lugar para todos eles? Eu se o Futebol do Porto e o Sporting não estaria aqui hoje, está claríssimo. E o Sporting, digo sempre, foi meu pai e minha mãe para o futebol, não é? Porque fiz ali a minha formação, fui ali que aprendi a ser um ganhador, fui ali que tenho uma espinha que irá comigo para a tumba, não é? Que é nunca ter sido campeão sénior com o Sporting, ou fazer algo muito importante com o Sporting já a nível de sénior, porque a nível das camadas jovens consegui, mas foi assim o destino. Depois, os 3 anos do Porto foi nota 10 porque não há 11, não é? É perfeição. Mais que excelente, aqui aprendi a parte do que me aconteceu a nível profissional, que foi tudo excelente. Foi aqui foi no Futebol do Porto que me deram a conhecer a nível internacional, mas também, isto é, cheguei aqui adolescente e saí daqui um homem feito, não é? E aqui também conheço a mãe dos meus filhos, a Isabel, que foi uma santa que me caiu mesmo em cima, e foi com ela comecei a grande aventura lá fora, e sem ela também não estaria aqui. E depois, com 22 anos, com os meus 22 anos, já como capitão do Atlético, no meu segundo ano em Espanha, há um jogo no Bernabéu, Real Madrid Atlético, que é o famoso jogo da jogada com o Paco Buio, não é? Mas esta jogada enganosa, porque só se fala naquela jogada a partir dali. Não, mas o jogo perdemos 2-1, eu vou expulso no final, foi uma grande injustiça. Fomos tremendamente prejudicados, e a partir dali, a partir daquele momento, começa a sentir o clube de uma maneira completamente diferente, não é? Eu cheguei à Espanha como profissional ou estrangeiro que ia dar tudo pela equipa que ia me pagar, mas a partir daquele jogo começo a jogar como colchoneiro, não é? E o amor que começo a ganhar, eu acho também mútuo, não é? O carinho que estou a receber e o tudo que estou a dar por este clube dura até hoje, não é? É incrível. Tenho 86 anos, o Atlético acaba de lançar uma camisola minha, que eu acho que só a nível de lenda, acho que só o Totti Na Roma, na Roma, são os dois. acho que só os dois, isto foi agora, e isto é Cartão de sócios também? também o cartão de sócio com a minha fotografia. Uns 130 mil sócios do Atlético têm este cartão hoje com a minha foto, e agora há pouco, ainda não foi o lançamento oficial, que era para ser no dia 4, pelo mau momento, ou momento menos bom da equipa, o clube decidiu aguentarmos um pouco mais para ser oficial, e porque querem que o presidente esteja ao meu lado, e talvez a equipa também, ou a equipa atual ao meu lado. Por isso vamos esperar o melhor momento, mas já está nas lojas, e não há palavras. A honra que tenho e o orgulho que tenho é incrível, porque não sei o que é que me aconteceu dentro de mim, dentro do meu coração. Também não posso esquecer o Benfica, que foi uma honra ter jogado no Benfica. Foi a época, com aquela final da taça, Sim, foi das melhores exibições que eu te vi fazer. Foi incrível, e foi pedir aquele que é o que sonhas na véspera. Tudo o que sonhas da véspera normalmente nunca sai, mas naquele jogo saiu tudo. Uma final, estou a falar numa... Genial. Pela importância que era o jogo, que era uma final da Taça de Portugal. Mas
não sei, sou português e nasceu talvez também o amor que os colchoneiros sentem por mim e vai de geração para geração. Sim. Talvez não seja só pelo que eu fiz dentro do campo, mas também fora dele, não é? Acho que a partir deste jogo defendi o clube como Deus manda, fora do campo também, estava sempre a cara, chamava tudo o que tivesse de chamar a quem fosse, e mesmo estava sempre metido em polémicas, muita confusão, mas no fundo era o reflexo que eles vinham neles mesmos, não é? O português tem dois no sítio, não é? Não tem medo de nada, não é? Eram grandes batalhas. E os defende como nós merecemos. E creio que acho que isto vai passando de geração para geração e até aos miúdos dois. Não é? Oh, Paulo, e uma coisa muito importante, e tocou-me bastante até, a verdade é que quando tiveste este pequeno susto de saúde, pequeno, não foi assim tão pequeno quanto isso, das pessoas mais comovidas que eu vi a falar sobre a tua situação foi o Paco Buio. Foi incrível. E isso acho que diz muita coisa. Sim. Ele estava incomodado. Não, eu quando saio do hospital, o meu filho, pai, o Buio, nós já tínhamos uma muito boa relação. Sim. Porque aquilo foi ódio. Tínhamos ódio um pelo outro, ódio, não nos falávamos. Quando nos retirávamos pela nossa rivalidade e as confusões que arranjámos, porque aquilo havia 2 jogos, havia o derby, Real Madrid Atlético, e depois havia outro derby, que era Paulo Futre e Paco Buio, não é? Havia sempre, isto é, o bilhete era sempre bem entregue, era sempre bem, Estava garantido. porque havia 2 espetáculos sempre, não é? E depois de retirarmos, praticamente não falávamos, éramos sempre convidados para ir à marca ou às televisões, a falar quando havia o derby, antes do derby, sempre, ainda hoje, isto acontece, porque marcámos uma história que será eterna, né? Ou fizemos uma história que será eterna. Depois fizemos as pazes em 2008 e a partir dali a nossa relação foi crescendo, já brincávamos nos programas de televisão e contávamos juntos nas entrevistas, e quando me acontece eu saio, o meu filho lá, quem chamou mais vezes foi o Paco Buio, né? E eu faço um vídeo para ele, para o Xiringuito, que ele também na bola com o Xiringuito, que é o programa com a maior audiência em Espanha, e aquele dia tremendo, quando ele vê o meu vídeo, foi emocionante, eu também vi umas lágrimas aos olhos. É muito bonito, é muito bonito. Paulo, estamos quase a acabar, mas está aí o Mundial a arrancar. E a nossa seleção? O que é que o teu coração te diz? Só temos que sonhar. E sonhar é grátis, mas com essa seleção nem grátis. Temos que sonhar obrigatoriamente e acordados. Eu acho que os grandes favoritos são a Argentina, Brasil, França, talvez a Alemanha. Depois está aí o segundo grupo, muito perto deste, Espanha, Portugal, Inglaterra, Croácia, Bélgica, por aí. Mas estamos muito perto deles. E o que é que acontece é que, penso eu, a nível individual, posição por posição, talvez sejamos a melhor seleção do mundo. Se passamos a primeira fase que vamos passar, depois podemos ir a penaltis. E aí é o fator sorte. Ok, temos de treinar penaltis, muito bem. Diogo Costa. Isto. O Rui Patrício defendeu também, agora, também, Rui. Mas temos um gênio. Este miúdo. Eu estava em Brusque, fiz aquilo. Diogo Costa, Diogo Costa, desculpa, Diogo é um fenómeno, é um gênio a defender penaltis, né? A porcentagem que ele tem agora, o que ele fez nas Champions, nesta primeira fase, é algo único. Quando houver penaltis, a nossa porcentagem de ganhar sobe se for ele a defender, não é? Paulo, este programa chama-se Destino Saudade. Do que é que tens mais saudade na tua carreira de futebolista? Não estar hoje na Rússia. Na Rússia, desculpa, no Qatar. No Qatar. Na Rússia foi o campeonato do mundo anterior. No Qatar. Adorava, dava tudo para estar no Qatar. Dava tudo. Ter mais um Mundial para jogar, não é? Pela frente. Sim, porque no fundo só tive naquele que foi o pior,
e nunca tive a oportunidade de estar com muitos craques ao meu lado, né? E é incrível. Agora temos um grande canhoto, também o Diogo Jota é um grande canhoto, o Bernardo é um grande canhoto, mas diferente do meu estilo de jogo, né? E claro que adorava ter feito, por isso me dizem amigos saudades, estar em Qatar neste momento. E a partir daquilo tudo. E arrebentar aquilo tudo e dizer ao bicho para estar lá, tu não te mexas. Tu está dentro da área, não faças mais nada, o resto faço eu. Muito bom, Paulo. Muito E obrigado. meto a bola na cabeça, está tranquilo. Espero que tenhas gostado, acima de tudo. Adorei. A saúde está bem? Quem gosta Sim, de ti? cada dia melhor. Foi um grande susto, já deixei de fumar e comecei agora a reabilitação, estou a começar a treinar para perder peso. Claro, Que importante. engordei 10 quilos, por isso dentro de um mês e tal estou em grande forma, se Deus quiser. Paulo, Mundial 2026, atenção. Se chegares lá com saúde, nunca se sabe se... Talvez, Uma nunca perninha. sabe. Uma perninha. Muito obrigado, Pedro. Paulo, obrigado, Uma honra. Paulo. Meus amigos, sinto saudade com um gênio do futebol mundial, Paulo Jorge, dos Santos Futres. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado.